Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Os Gideões. Um programa feito com muito amor para você, que quer conhecer mais a Palavra de Deus, que quer saber o que o Senhor nos diz a respeito da igreja, qual o propósito da existência da igreja, para que eu preciso da igreja, por que a existência da igreja. Sim, Deus quer nos falar de uma maneira poderosa nesta hora. E o tema do nosso programa de hoje é exatamente este: o propósito de Deus para a igreja. Como devemos fazer parte e o que Deus espera de nós. Deixe o seu coração aberto para o Espírito Santo falar com você. O programa Os Gideões já começou. Muito bem, vamos então ao nosso estudo de hoje. Conhecer um pouquinho sobre a igreja e o propósito de Deus. Porque muitas vezes, quando se analisa a questão da teologia da substituição, ou seja, aquela teologia que perpetuou na igreja reformada, dizendo que como Israel rejeitou Jesus, como Israel rejeitou dizendo, não queremos que ele reine sobre nós. Como os judeus ali, diante de Pilatos, disseram, caia sobre nós o seu sangue, sobre os nossos filhos, que ele seja crucificado. Não queremos que ele reine sobre nós. Então, Deus tenha deixado de lado Israel e Deus agora começa a tratar com a igreja, deixando Israel. Mas isto não é verdade. Deus não abandonou Israel. Deus é um Deus de aliança. Deus é um Deus de palavra, Deus é um Deus que cumpre aquilo que Ele prometeu. Em todo o Antigo Testamento nós vemos o plano de Deus levantando esta nação para que do meio desta nação viesse o descendente de Davi, descendente de Israel, de Jacó, descendente de Davi, viesse aquele que se assentaria no trono para reinar eternamente, reinar sobre as nações, reinar sobre todo o mundo, reinar sobre toda a criação. Jesus de Nazaré, Yeshua HaMashiach, o Senhor, o Messias. Sim, Israel foi proposto no coração de Deus para vir Jesus. E Jesus trouxe a igreja. Jesus trouxe os salvos, Jesus trouxe um novo tempo, uma nova criação, a igreja. Deus tem um propósito especial para a igreja. Se nós fôssemos salvos e o propósito de Deus fosse só nos salvar, então a gente podia morrer imediatamente após a nossa conversão. Pronto, se cumpriu o propósito de Deus. Fomos salvos, acabou, está tudo bem. Mas Deus continua nos dando vida, continua nos dando chamado, continua nos trazendo uma vocação especial para evangelizar, para pregar, para anunciar, para fazer crescer esta nação santa que é a igreja, os salvos, os redimidos, os lavados no sangue do Cordeiro, aqueles que tiveram seus pecados perdoados e receberam uma nova vida pelo Espírito Santo de Deus. Esta é a igreja, este é o povo de Deus a partir de Jesus. Antigamente, nós tínhamos os prosélitos. Nós tínhamos no Antigo Testamento pessoas que queriam se converter ao judaísmo, se tornavam judeus, seguiam aqueles ritos judaicos para alcançarem de alguma forma a salvação. Mas a gente sabe que a religiosidade, que aqueles ritos não concediam esta certeza de salvação. Tanto que um jovem que era cumpridor da lei, ele se aproxima de Jesus e diz, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus disse, ora, você deve cumprir os mandamentos, que era o que Israel recebeu.
E ele disse: Senhor, eu tenho feito isto desde a minha mocidade, desde a minha infância, eu cumpro os mandamentos. Porque ele tinha perguntado a Jesus quais mandamentos, para ver se tinha algum mandamento que ele não estava cumprindo. E Jesus cita a segunda tábua da lei, dizendo: honra teu pai e tua mãe, não matarás, não furtarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho. Ele diz: Senhor, eu cumpro isto desde a minha infância. Ou seja, ele não tinha certeza de vida eterna. Aquele jovem, apesar de ser um bom judeu, apesar de ser um cumpridor da lei, dentro do que ele achava, ele não tinha a essência do que Deus queria dele. E então Jesus lhe diz: falta-te uma coisa, vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres, e então você vai ter um tesouro nos céus. Então vem e me segue. E aquele moço ficou muito triste. Que preço alto! Ele era rico, vender tudo, ficar pobre e seguir Jesus? Que preço alto, que loucura! Não, ele não podia fazer isso. Ele não podia seguir o Messias, Yeshua. E ele foi embora triste, triste, apesar de ser religioso. Triste, apesar de ser rico e ser um cumpridor da lei, de acordo com o que eles achavam, de acordo com o que eles recebiam de ensino nos seus dias. Foi embora triste, porque ele não estava tendo a vida eterna, a alegria de andar com Jesus, a alegria desta vida eterna que nos traz paz. Ele não tinha. Falta-te uma coisa, disse Jesus. Falta-te uma coisa. Para Israel, falta uma coisa. E essa coisa é ter Deus em primeiro lugar. É conhecer Deus. Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Quem é de Deus sabe que eu vim de Deus, sabe que eu vim do Pai, entende a minha voz e vai me seguir. Tantos seguiram a Jesus, mas também tantos não o seguiram. E aqui nós vamos ver que Deus, ao chamar as pessoas, ao chamar a sua igreja, Deus teve um propósito muito especial para esses chamados, para a igreja. Vamos ver Mateus 28, de 18 a 20. Diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele disse: fazei discípulos de todas as nações. Este é o chamado da igreja. Este é o chamado de Jesus para nós. Portanto, ide por todo o mundo. No Antigo Testamento, a mensagem era: vinde, venham à igreja, venham ao templo, venham ao sacrifício, venham ao culto, venham aos rituais, venham. Agora Jesus diz: ide, vão, saiam, vão por todo o mundo, até os confins da terra. E vocês vão com uma mensagem, sabendo que eu dou a vocês autoridade. Autoridade. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E agora eu dou esta autoridade à igreja. Vão. Vocês vão impor as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Vocês vão falar em novas línguas. Se vocês beberem alguma coisa mortífera, não vai fazer dano a vocês. Eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O propósito de Deus para a igreja hoje é este: vão, ide por todo o mundo e fazei discípulos de todas as nações. Você sabia que nação é diferente de país? Interessante.
Um país, Brasil, tem muitas nações aqui dentro. Nação é que tem os mesmos costumes, a mesma língua. Então, aqui dentro do Brasil, nós temos uma nação de surdos mudos, de surdos, que se comunicam pelos sinais, por libras. Nós temos nações indígenas que não falam português. Nações aqui dentro do Brasil. Nações. Então, o Senhor não mandou ir a todos os países, que são hoje 211 países no mundo, mas Ele disse, ide a todas as nações e pregai o Evangelho. Ensinem tudo que eu falei para vocês. Ensine-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado. Sejam batizados em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Esta é a nossa missão. Esta é a grande comissão da igreja, é o nosso chamado. Deus nos chamou para ir, fazer discípulo. Discípulo é aquele que segue, ele anda nos mesmos passos do seu mestre, ele anda após o seu mestre. O Senhor nos chamou para sermos seus discípulos, para irmos, caminharmos, fazendo discípulos até os confins da terra. E como eu faço discípulos de Jesus? Sendo um discípulo. Se eu estou seguindo Jesus, as pessoas que me seguem vão seguir Jesus. Paulo disse isso, o apóstolo Paulo. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Sigam-me, porque eu estou seguindo a Cristo. Jesus disse, se você está cansado, sobrecarregado, se você está com um fardo, um peso sobre os seus ombros, vem comigo, entra aqui comigo no meu jugo. Eu vou caminhar com você, dia a dia. Tome sobre você o meu jugo, a minha canga. Ande comigo, aprenda comigo. Você vai aprender duas coisas. Você vai aprender a ser manso e humilde de coração. E você vai encontrar descanso para a sua alma. Você vai encontrar o oposto do estresse. Você vai encontrar descanso. Vem comigo, segue comigo, coloque o meu jugo, a minha canga no seu pescoço. Que coisa tão linda! Jesus está dizendo, eu vou ensinar vocês. Eu vou te ensinar, eu vou te mostrar o caminho, eu vou te mostrar a luz, a vida. Vem comigo, vem comigo. E Jesus tem feito isto. Seguir Jesus, aprender com Jesus. As religiões do mundo são regras e mandamentos para serem seguidos. Mas o cristianismo é um relacionamento com Cristo vivo. É um Deus que fala conosco. É um Deus que nos ensina. É um Deus que tem relacionamento pessoal conosco. No islamismo, há um Deus distante. Um Deus que está lá, é Alá. Um Deus que não se relaciona com o homem. Um Deus que em todas as mesquitas está escrito, Alá é o único Deus e Ele não tem filhos. Bem, Ele não sabe o que é ser pai. Ele não é o Deus da Bíblia. Ele não é o Deus dos judeus. Ele não é o Deus de Israel. Ele não é o Deus dos cristãos. Ele não é o Criador do mundo, do universo. Ele não é o Senhor. Ele é outro Deus, que não tem filhos, que não se relaciona com os homens como família. Um Deus distante, um Deus perverso, um Deus que ama a violência, a vingança, a morte, o decapitar, o matar, o cortar as mãos e os pés. Um Deus de vingança, um Deus que não aceita infiéis, mas o Deus da Bíblia, o Deus dos cristãos, o Deus verdadeiro, o único e verdadeiro Deus, é um Deus de amor, é um Deus de paz, é um Deus de bondade, é um Deus que nos amou com amor sacrificial.
e nos deu o seu Filho. E Ele nos deu este amor para que nós possamos viver este amor. O chamado nosso como igreja é para amar. O chamado que Deus nos deu como igreja é para ir. Ir significa se sacrificar, se dar. Em 1 João capítulo 3, verso 16, está escrito: ora, se Deus nos amou e nos deu seu Filho, nós devemos amar os nossos irmãos e dar a vida por eles. E é isso que tem sido feito desde que o cristianismo entrou na história dos homens. Homens e mulheres, crianças, adolescentes, jovens, velhos, dando a sua vida, morrendo para falar do amor de Deus, dando o seu amor. Agora, nós vamos ver que a plenitude da igreja, de alguma forma, está conectada com a restauração física e espiritual de Israel. A igreja ainda está ligada a Israel. De alguma forma, a plenitude da igreja está conectada com a restauração da nação de Israel. Sim, o Senhor disse e nos deu sinais a respeito da sua vinda, a respeito do que haveria de acontecer na terra, e estes acontecimentos estão ligados diretamente a Israel. O Senhor disse que restauraria o seu povo, que Ele diria ao norte: entrega, ao sul não retenhas. E vieram do norte, da Rússia, vieram do sul, da Etiópia, judeus, e encheram Israel. Só russos, mais de 100.000 judeus russos. Da Etiópia, judeus negros, ali estão nos hotéis, servindo como garçons, judeus da Etiópia. A restauração física de Israel, mas também a restauração espiritual. Vamos ver? Abra sua Bíblia em Romanos 11, vamos ler de 25 a 29. Diz assim: porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos de vós mesmos, que veio endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. E assim todo Israel será salvo. Como está escrito: virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as iniquidades. Esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Quanto ao Evangelho, eles são inimigos por vossa causa. Quanto, porém, à eleição, amados por causa dos patriarcas, porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Olha, Deus então está dizendo, olha, há um mistério na história de Israel e da igreja. Há um mistério e eu não quero que vocês estejam equivocados com relação a este mistério. O mistério é que veio um endurecimento em parte. Veio de Deus para que até que haja entrada a plenitude dos gentios. Um endurecimento por 2000 anos com relação ao Messias, a Jesus. Um endurecimento em parte, mas sempre houve o remanescente que creu. A igreja primitiva era toda formada por judeus. Por judeus. No início, todos os cristãos eram judeus. Com o passar do tempo, a porta se abriu aos gentios e foram se convertendo cada vez mais gentios, mais gentios, mais gentios, mais gentios. E a igreja hoje é formada em grande parte, a sua grande massa é de gentios. Mas ainda há judeus messiânicos, judeus cristãos, judeus que creem que Jesus é o Messias. E o Senhor disse que veio o endurecimento em parte a Israel, até que venha a plenitude dos gentios, até que o número dos salvos seja completo, até que Deus tenha cumprido todo o seu propósito para a igreja, até que se feche completamente o ciclo da igreja, quando haverá um último
e grande avivamento sobre a terra, quando a igreja então será arrebatada aos céus, completando-se a obra da igreja, sendo levada até as nuvens ao encontro do Senhor Jesus nos ares, a plenitude dos gentios. E assim, todo Israel será salvo. Como está escrito, virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades deles. Há uma promessa de salvação para Israel. Quando e como será isso? Sabemos que as festas bíblicas, elas são proféticas. E há uma festa muito especial, chamada o Dia do Perdão, Yom Kippur, chamada o Dia da Expiação. Aquele dia quando o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos para pedir perdão por ele, pela nação, pelo mundo. Quando ele entrava no dia do perdão, depois de um dia de jejum, chorando e arrependidos, confessando os seus pecados a Deus. E este dia nos fala de uma redenção nacional. Este dia nos fala de um fechamento de salvação para todo o povo de Israel e para as nações. E esse dia se cumprirá na vinda do Messias. Esse dia se cumprirá quando Israel ficar acuado por todas as nações, abandonado pelas nações que lhe davam apoio, quando Israel estiver sozinho, à mercê do anticristo. E quando todos os exércitos da terra vierem para massacrar Israel no vale de Jezreel, na batalha do Armagedon. Então, Jesus virá. Virá nos céus, todo olho verá. Ele virá e vai destronar o anticristo. Vai derrubar e destruir todo o poder do falso profeta. Então, Jesus virá. Virá. E ao vir sobre a terra, os judeus, o povo de Israel, eles verão aquele a quem transpassaram. Verão os sinais dos cravos, verão os sinais daquele a quem eles rejeitaram e vão chorar, 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 chorar como se chora pelo filho unigênito, pelo filho primogênito. Yom Kippur, o dia do perdão, um dia profético em que vai se cumprir o que está escrito. E assim todo Israel será salvo, porque eles o verão. Não tem como não crer em Jesus, não tem como não se arrepender, não tem como não buscar, não tem como não crer. Todo Israel será salvo. E Paulo diz, quanto ao Evangelho, são inimigos, porque perseguem a igreja. Não gostam de Jesus, mas quanto à eleição, são amados por causa dos patriarcas. E Deus, o que Ele dá, Ele dá. Ele não revoga as suas promessas. E fechando o nosso estudo, em Romanos 11, de 30 a 32, diz: porque assim como vós também outrora fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançastes misericórdia à vista da desobediência deles, assim também estes agora foram desobedientes, para que igualmente eles alcancem misericórdia à vista da que vos foi concedida. Porque Deus a todos encerrou na desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. Esta é a palavra de Deus. A mesma chance que Deus nos dá a Israel, dá a você. Todos estamos encerrados debaixo de desobediência, pecado, e precisamos de Jesus para resolver o problema do pecado em nossas vidas, para recebermos o perdão dos nossos pecados, através do castigo de Jesus, da morte de Jesus, do seu sangue derramado por nós, nós fomos justificados e perdoados. Você quer receber agora este perdão? Você quer entrar no rol dos salvos e receber do Senhor a bênção? Então feche seus olhos e ore comigo, dizendo assim: Senhor Jesus,
Reconheço que sou um pecador e tenho vivido longe dos teus caminhos. Eu te peço perdão para os meus pecados. Lava-me completamente de toda impureza e de toda iniquidade. Purifica-me de todo pecado e dá-me um coração novo, justo, limpo na tua presença. Eu me entrego a ti. Me entrego para ser teu, hoje e para sempre. Escreve o meu nome no teu livro e dá-me certeza de salvação. Pai, nós oramos também pelas pessoas que nos assistem e precisam de uma bênção especial, de cura, de libertação, precisam do teu suprimento, precisam da tua paz. Estende a tua mão para curar, para libertar, para suprir em glória, trazendo a tua resposta, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.